pessoal! Relembrando então o formato de uma função de segundo grau, é a f de x com a vezes o x quadrado, b vezes o x mais o c. A sempre acompanha o x quadrado, b sempre acompanha o x, c termo independente, certo? Quando nós precisamos encontrar uma raiz, ou as raízes, né, da função de segundo grau, nós precisamos verificar primeiro, né, se nós podemos igualar ela a zero, né, então nós igualamos essa função a zero, e aí, se ela for uma equação completa, ou seja, tem os três termos, os três coeficientes, nós resolvemos ou por soma e produto, ou por Bhaskara, né? E se ela for incompleta, nós temos outras estratégias mais simples para resolver que não por Bhaskara, certo? Aqui a estratégia que a gente vai resolver, né, o exemplo, é por Bhaskara, então a gente precisa saber o quê? Que para utilizar a fórmula de Bhaskara, que é o b ao quadrado menos 4ac, e depois para encontrar as raízes, nós utilizamos, né, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, esses valores que a gente vai substituir aqui, nós precisamos identificar, saber identificar numa função de segundo grau, certo? Vamos para o exemplo. Aqui, o primeiro exemplo que nós temos, nós precisamos, então, identificar, para calcular essa raiz dessa função aqui, identificar os seus coeficientes. Primeiro, quem seria a? O número que multiplica o x quadrado, né? O coeficiente que acompanha o x quadrado. Quando a gente não tem número que acompanha esse x quadrado, ele é o 1, né? É 1 vezes x quadrado. Então, a vale 1. Depois, o b multiplica o x. Lembrando que o sinal sempre vem junto, né? Então, a letra b vale menos 2. E a letra c, termo independente, menos 3. Primeiro, nós calculamos o discriminante, que é o delta, e aí substituímos aqui, ó, b ao quadrado, colocamos dentro do parênteses, porque o que a gente está fazendo é pegando esse valor e elevando ao quadrado. B ao quadrado significa a gente fazer b vezes b, certo? Então, é menos 2 vezes menos 2, portanto, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes menos 3, que é o valor de C. Então, aqui, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos com menos, regra de sinal dá mais, né? E 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 4 vezes 1 continua menos 4, menos 4 vezes menos 3, menos com menos dá mais, e 4 vezes 3, 12. Portanto, nosso discriminante, nosso delta, é 16. Depois, agora, nós vamos para a segunda fórmula para encontrar as raízes dessa função de segundo grau, dessa equação, que é substituindo, então, por menos b. Esse menos da fórmula, ele é padrão, então a gente tem que pôr ele aqui. O meu b já tem um valor negativo aqui, então costumo colocar dentro do parênteses, certo? Para realizar a regra de sinal aqui e a gente não esquecer de todos os sinais. Depois, mais ou menos, a raiz do delta, raiz de 16, sobre 2 vezes a letra A, 1, certo? Bom, depois disso, então, vamos dar uma simplificada, né, nessa fórmula. Menos com menos aqui vai dar mais. Raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2, certo? E, portanto, nós temos duas opções aqui. Nós temos a opção de somar e nós temos a opção de subtrair os valores da raiz de delta, né? Então, a gente faz as duas opções. Com o x1, então, 2 mais o 4 dividido por 2, que dá 6 por 2, portanto, 3 é o primeiro valor. E a segunda raiz, que é 2 menos o 4 dividido por 2. Eu tenho 2, devo 4, então ainda devo 2,
dividido por 2. Regrinha de sinal aqui, a mesma regra de sinal que vale para multiplicação, vale para divisão, porque são operações inversas. Menos com mais dá menos, 2 dividido por 2, 1, certo? Portanto, a solução final, colocando aqui, solução final é um conjunto de dois valores, menos 1 e 3. São as duas raízes que, ao substituir aqui na função, o nosso y dá zero. Portanto, esses dois valores aqui, a gente corta a nossa função no eixo x, né? Onde a nossa função corta o eixo x no plano cartesiano.